Olá, meu nome é Fabrício Velic, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda novamente ao meu canal. Bom, na semana passada eu não postei nenhum vídeo, eu não achei nenhum assunto que estava na minha mente pipocando para poder trazer, então eu achei meio sem sentido gravar um vídeo só para constar que apareceria um vídeo lá na terça-feira. Mas hoje eu achei interessante porque algumas pessoas me perguntaram a respeito dos vídeos, então que legal, que bom saber que tem pessoas acompanhando os vídeos, vendo, isso para mim é muito gratificante. Bom, no vídeo de hoje eu queria falar, talvez ele vai ficar um pouco maior do que os que geralmente têm sido postados, mas eu gostaria de falar sobre um texto que eu acho bastante interessante, né, que é o texto de Mateus 13:1, né, que diz assim, ele começa, eu vou falar só no início, eu tô com ele aqui do lado, então por isso que eu não tô olhando direto para a câmera, né, para eu poder ler também a questão do texto. Fala assim, começa o texto assim, no mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. A princípio, só de início eu acho que já é bastante interessante o autor começar dessa forma, né? O evangelista começar dessa forma. Fica parecendo que é somente uma mera introdução, como, vamos supor, era uma vez, ou estava um dia claro, ou era outono, e aí ele não tinha nada para dizer, colocou esse tipo de frase lá, mas não acho que tenha sido este o motivo, né? Lembrando que naquela época, como papiro era algo bastante caro e pagar alguém para escrever também era bastante caro, então é muito possivelmente essa frase não está ali à toa, né? Isso aí é bastante comum nos evangelhos. Nada que está ali simplesmente para preencher algum espaço. O autor, né, quer passar alguma mensagem com tudo que está escrito ali. Então, pelo menos na minha visão, esse início não deve ser visto simplesmente como uma introdução, né, do capítulo. Mas se a gente olha o capítulo anterior, e isso que eu acho que é bastante interessante, o capítulo 12 de Mateus conta que assim o dia de Jesus não tinha sido um dia muito light, né? Lá no capítulo 12, o Mateus ele vai fazer a narração de como que foi o dia de sábado de Jesus, né? Conta, e aí eu vou, né, falar sobre os assuntos que falam nesse capítulo 12, né? Primeiro, o capítulo começa com uma discussão, os discípulos estavam colhendo espigas no dia de sábado, que era um dia santo para os judeus. Aí tem certo embate entre Jesus e os fariseus por causa dos seus discípulos. Depois disso, Jesus vai para a sinagoga, cura um homem com a mão ressequida que havia ali naquela sinagoga, também no dia de sábado. Aí entra novamente em outra discussão sobre se seria lícito ou não curar no dia de sábado. Ele sai da sinagoga, cura diversas outras pessoas que o acompanhavam e que traziam pessoas enfermas, doentes. Mais para frente, ele se encontra com um homem demoniado e também o liberta, o cura disso que ele estava passando, que gera outra discussão com os fariseus. Tudo isso só no sábado. E ainda acontece mais duas coisas, né? Primeiro, os escribas chegam para ele e pedem um sinal de que ele era o Cristo que haveria de vir. Depois, os familiares de Jesus chegam, né, querendo vê-lo, e ele vai e faz a afirmação de que a sua verdadeira família é aquela que faz a vontade de Deus. Percebam que tudo isso aconteceu, de acordo com a narrativa de Mateus, no dia de sábado. E aí é que se inicia o capítulo 13, né, que diz: e naquele dia, naquele mesmo dia, Jesus saindo, assentou-se de frente para o mar. E nesse sentido, eu acho que esse pequeno início, ele traz
alguns ensinamentos bem interessantes, né? Para começar, é legal perceber que o texto não fala quanto tempo que Jesus ficou ali sentado de frente para o mar, né? Pode ter sido um tempo breve, pode ter sido um, um tempo longo, não sei, mas isso chama a atenção porque dá para perceber que o dia de Jesus havia sido bastante estressante, né? Tudo leva a crer que tenha sido um dia estressante. E nesse sentido, eu acho que o fato de Jesus parar e sentar-se de frente para o mar revela algo muito interessante, que é perceber a humanidade de Jesus. Em termos cristãos, também a humanidade do próprio Deus, que aí vai muito na contramão do que muitas pessoas cristãs têm de como que era a vida de Jesus, né? Ainda se tem muito no imaginário cristão a ideia de que Jesus era assim, incansável, ele vivia de luz, ele não fazia nada que um ser humano fazia, ele não ia no banheiro, ele não ficava nervoso, ele só ficava o tempo todo com aquele olhar meio blasé, contemplando o céu e falando coisas celestiais. Ou seja, os evangelhos, esse texto, né, Mateus 12, 13, está mostrando algo bastante diferente, mostrando que esse Jesus, ele na verdade, ele era um ser humano como nós também o somos. Teve um dia estressante, parou, sentou-se junto ao mar. Ao mesmo tempo, um outro ensinamento que eu acredito que esse pequeno trecho nos traz é que muitas vezes, ao longo da nossa caminhada, é necessário também que nós paremos. E isso não somente com relação ao mundo do trabalho ou com relação, né, aos diversos estudos, matérias que temos, toda essa dinâmica do mundo secular, não somente isso, mas também, né, e aí num aspecto mais cristão, até mesmo dentro dos diversos ministérios eclesiais. É muito comum, né, a gente ver pessoas dentro das igrejas que estão sobrecarregadas, engajadas num monte de coisa, com muito boa intenção, mas que muitas vezes adoecem por causa disso, muitas vezes entram em depressão por causa disso. Então, às vezes, nesse afã de produzir algo, de produzir sempre, seja nos meios eclesiais, seja nos meios acadêmicos, seja nos meios seculares de trabalho, nesse afã de produzir sempre, de sim, fazer as coisas, seja fazer para Deus, seja fazer para o chefe, seja fazer para a academia. Muitas vezes essas pessoas não encontram momento para um descanso, para parar e parar para pensar no que tem feito, pensar se é isso mesmo, pensar se é o caminho que se deseja seguir, pensar em qual rota tomar, até mesmo esfriar um pouco a cabeça, descansar, deixar o estresse passar e tudo isso que é tão necessário na nossa sociedade contemporânea. E também era na época de Jesus e sempre foi, assim como toda a humanidade é sempre humana e por aí segue. Então era isso que eu queria falar, que esse pequeno início, né, desse capítulo 13 traz ensinamentos muito interessantes. No primeiro lugar, mostra a humanidade de Jesus, que Jesus, como ser humano, assim como nós, se cansava, se estressava e necessitava parar. E o segundo ensinamento é que ele parou, sentou-se à beira do mar. E muitas vezes nós também precisamos fazer isso para recuperar nossas forças, para decidir qual caminho seguir, para podermos continuar. Bom, era isso. Como eu falei, o texto ficou. O texto não, né? O vídeo ficou meio grande. Vamos colocar. Vamos compensar o da semana passada, mas não é essa a ideia.
Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e fica o convite para vocês se inscreverem no meu canal. Até a próxima.